Bom, voltamos então, hein? Como eu estava dizendo para vocês, o dinheiro próprio que você investe, existe um risco de não receber maior, ok? Porque você recebe só no lucro. E os juros, a empresa paga juros para o banco tendo lucro ou tendo prejuízo. A empresa precisa pagar o que deve para o banco, independente de qualquer coisa. Por esse motivo, uma empresa que usa mais dinheiro de terceiros, ele tem um custo mais baixo, mas o risco de não conseguir pagar esse dinheiro em dia mais alto, porque dinheiro meu eu não pago para ninguém, não preciso devolver, só quando eu quiser. Dinheiro de banco eu preciso efetivamente pagar para alguém. Então, de novo, a gente vai começar a entrar num cenário onde a gente vai ser exigido de duas maneiras. Primeiro, o cálculo financeiro e matemático de algum procedimento, depois, um pouco sobre a análise. Então, que tipo de decisão você vai tomar com base nesses números? Nesse caso aqui, pense o seguinte comigo, ó. Se você tem uma empresa de qualquer área, eu tenho que pensar assim, puxa, mas como é que eu vou financiar a minha empresa? Eu vou usar mais dinheiro de terceiros ou mais capital próprio? Quanto isso vai custar? O quanto isso é viável para o negócio ou inviável para o negócio? Se você vai fazer algum tipo de investimento que exige dinheiro, como é que eu vou saber se é viável ou não, sem um mínimo de cálculo? Então, até agora vocês viram uma intensidade maior no cálculo, sem muita coisa para pensar em decisão, mas agora a gente vai discutir efetivamente como que você usa isso na prática para decidir, tá? Tudo bem ou não? Sim, professor. Obrigado. Então, mais um pedacinho aqui. Deixa eu partir para um detalhe aqui. Bom, vamos lá. Ah, quando vocês viram lá o cálculo de VPL e Payback Tier, a gente notou que existe um processo de avaliação. Esse processo deve ser seguido para que você consiga ter o máximo de veracidade dos dados possível para não fazer o investimento errado. Porque daí, depois que você fez o investimento errado, não vale a pena você ficar indo atrás. Já errei mesmo, tem que tentar perder menos dinheiro. Mas, ó, esse tipo de investimento ou processo de seleção, ele envolve algumas variáveis. Primeiro, eu tenho que calcular ou definir, mas acho que a palavra correta é calcular, a dimensão, o tamanho do dinheiro que entra, do dinheiro que sai da empresa. Por exemplo, quando vocês calcularam o valor presente líquido, calcularam o payback descontado e a taxa interna de retorno, tinham dois conjuntos de variáveis que eram essenciais. Além da taxa e tempo, eu tinha que definir basicamente duas variáveis, que é o dinheiro que vai entrar e o dinheiro que vai sair, que é o fluxo de caixa. Então, eu vou comprar uma máquina para minha empresa, para fabricar lá o que eu fabrico mais rápido, e vou gastar R$ 200.000. Vou comprar à vista. Então, qual é a dimensão da minha saída de caixa? R$ 200.000 à vista. Essa máquina tem uma vida útil de 10 anos. E eu vou estimar, vou fazer uma avaliação futura de quanto eu vou ganhar com essa máquina. Olha, eu vou ganhar em média R$ 2.000 por mês. Então, eu dimensionei investimentos, financiamentos, dinheiro que entra, dinheiro que sai, taxa e prazo. Qual é o próximo passo? Você avaliar isso. Eu vou avaliar para ver se o dinheiro que eu vou receber
compensa o que eu vou investir. Quer ver um exemplo? Compensa comprar um carro elétrico hoje? Alguém se arrisca? Se compensa comprar um carro elétrico hoje? Depende, né? Depende. Carro elétrico hoje no Brasil ainda é muito caro, uns 150 mil para cima. Se é uma pessoa que anda muito pouco, em termos financeiros não vai compensar. Eu não estou avaliando o aspecto ecológico, mas só o aspecto financeiro. Se eu ando muito pouco com o carro, não vai adiantar muita coisa, porque o que você vai economizar com o combustível não vai pagar o que você gastou a mais. É que não é uma questão de cultura, né, professor? Além disso, de cultura, não tem imposto ainda para abastecer os É, aqui no Brasil, na Europa é bastante comum. comum. Aqui Além, é, no além Brasil, do, não. não, então, além do preço, tem essas razões que você já disse aqui. Se eu viajar entre dois estados aqui da região, pode não ter posto. Se acabar minha eletricidade, né, a energia do carro, eu não consigo reabastecer. Então, notem que eu tenho que perceber essas variáveis além do aspecto financeiro. E depois eu pensar no item C, que é outra informação da matemática financeira, qual seria uma taxa mínima para a sua empresa achar adequada. É o que nós chamamos na finanças de TMA, taxa mínima de atratividade. Então, qual seria o ganho mínimo que me faria tirar dinheiro da carteira para investir nesse projeto? Tem que calcular isso. E nesse caso aqui, essa taxa mínima é uma taxa que eu tenho que levar em conta as variáveis, além das variáveis externas, as variáveis internas da própria empresa, que são os seus custos, basicamente, dos seus passivos, que é o CMPC. Então, notem que a definição da taxa de risco é um cálculo que eu tenho que fazer, e é um cálculo financeiro. O que agrava esse cálculo é que as variáveis que eu vou usar, ou as informações que eu vou usar para calcular esse número, para tabular o número calculado, elas demandam de informações que às vezes eu não tenho, né? Que se eu quero fazer uma avaliação de uma futura concessão de um aeroporto, para ver se compensa eu investir dinheiro ali, fazer uma parceria ou não. Notem que muitas variáveis, e o fluxo de caixa, que a letra A é um deles, são variáveis futuras, são previsões. Previsões podem falhar por vários motivos, ou por incompetência de quem fez a previsão, ou por variáveis externas que ninguém esperava e não se podia efetivamente antecipar. Ninguém imaginava em novembro, em outubro, nós passaríamos um ano no aspecto econômico, não estou levando em conta a saúde, mas no aspecto econômico que a gente ia sofrer tanto, e as empresas idem, porque ninguém sabia que ia ter isso e ninguém sabia que quando teve ia ser tão forte assim, a ponto de fechar todo o comércio, ou grande parte dele por um tempo. Então, eu tenho que calcular qual é o retorno mínimo que eu quero para investir no dinheiro. Depois, levar em conta as variáveis de risco. Nenhum investimento é livre de risco, nenhum. Alguns têm risco baixo, outros riscos moderados e outros riscos altos, mas nenhum é livre de risco. E qual é a tendência? A tendência é que você tenha riscos maiores para retornos mais altos. E o contrário é verdadeiro. Tá? Bom, vamos pensar agora em investimento. Então, vocês já sabem, olha só, já sabem, além da parte básica, que é o juro composto, calcular a amortização, calcular desconto e calcular a viabilidade. Payback, descontados VPLT. Eu tenho que pensar agora em também avaliar os critérios, ou colocar em pauta
os critérios econômicos e os critérios financeiros. O econômico é se o negócio rendeu, ok? Se o meu dinheiro em algum negócio teve um bom rendimento. Existem indicadores para isso, que vocês vão ver depois, mas eles chamam, os mais importantes são rentabilidade do ativo total e do patrimônio líquido. São 2 índices. Agora, também vou levar em conta critérios financeiros, que é a disponibilidade de recursos nos dias que eu preciso para pagar as minhas contas. Esse recurso, nesse caso aqui, é dinheiro vivo. Quer ver um exemplo? Eu posso vender muita coisa, mas não conseguir pagar as contas que vencem amanhã. Poderia vender muita coisa ao longo desse mês, mas eu consegui pagar uma conta que vence amanhã. Poderia, e se eu vendesse muito a prazo, eu não ia ter o recebimento à vista no montante que eu precisaria para pagar as contas. Então, isso é uma relação de eu tenho um bom critério econômico, eu estou vendendo bem, mas existe um risco financeiro, que é o dinheiro não está chegando pela venda que você faz ou que a empresa faça no dia correto para fazer o pagamento. Então, você não recebeu ali e vai pagar juros lá para o banco. Então, tem que avaliar em conta os 2 itens. Notem também que a gente está vendo muita coisa em termos de avaliação. Então, vocês precisam começar a pensar em perspectivas de avaliação. Não é avaliação nossa aqui de nota. Avaliação de um cenário mais amplo para que a sua decisão tenha um respaldo um pouco mais consistente, um pouco mais contundente. Tá? Quais são os tipos principais de possibilidades de investimentos que nós temos? Né? Exemplos de investimento. Coloquei para vocês os mais importantes para a empresa. Tá? Para a empresa. Primeiro, a ampliação do volume de atividade. Então, que não é um caso nosso aqui em nenhum lugar no mundo, pelo menos no modo geral. Você calcula, faz uma previsão de uma demanda crescente e você, então, não tem capacidade de atender a demanda crescente. Então, eu tenho uma fábrica, por exemplo, de fabricação de bonés, eu consigo fabricar, sei lá, 100 mil bonés por mês, mas a demanda de bonés por mês é de 200 mil reais. Então, por mais que eu trabalhe em carga máxima de horas e de funcionários, eu não tenho capacidade instalada para isso. Então, eu vou investir para ampliar a atividade que eu faço, ou ampliar a área, ou comprar maquinário, ou comprar mais estoque, e assim vai. Porque você definiu, né, que existe uma necessidade de aumentar para não ter problema no volume de venda. Outra possibilidade de investimento é você modernizar os ativos que você possui, tanto a empresa quanto a pessoa física. Porque os bens novos são mais eficientes, por exemplo, de modo energético. Então, são mais potentes e gastam menos energia que os eletrodomésticos das antiguidades. São mais pesados, consomem mais energia e são menos eficientes. Então, você pode substituir tudo, máquina, equipamento, tudo que você achar pertinente para o negócio, que tenha condição de pagar isso em dia, você pode investir para modernizar. O outro não é modernizar, mas é comprar ou alugar. Tá? Aqui é mais para arrendamento que é alugar. Então, eu tenho uma demanda, por exemplo, que é esporádica. Então, eu posso atender a demanda alugando um equipamento. Como ela não é constante, não compensa comprar. Então, eu alugo da empresa X, pago um tanto para ela, faço o trabalho, devolvo.
Tá? Isso é quase que um arrendamento, né? Um empréstimo, tudo mais. Hoje em dia, com a economia compartilhada, a gente tem outros meios também de avaliar arrendamento, aquisição, porque muita coisa você compartilha, tá? E eu estava vendo um site semana passada de quase um escambo. Você tem um produto lá, você posta na plataforma, cobra, ele tem uma moeda própria, e você transforma isso em créditos, para você comprar com outros ou receber de outros itens. Tá? E outros tipos de origens de investimentos, novas áreas físicas, investir em propaganda, em pesquisa, desenvolver novos produtos e assim vai, porque demanda algum tipo de investimento para isso também. E outras origens é você investir em propaganda, inovação, contratação de pessoal e assim por diante. Tá? Estamos quase nessa conta já para ninguém ficar sem pensar em fazer conta nenhuma. Ao mesmo tempo, quando você fala em investir, também tem que falar em custo, tá? E nesse caso, custo significa os juros. E nesse caso aqui, a gente está discutindo como é que os juros são formados ou calculados. Quem define essa taxa? Aí vocês viram que a principal definição da taxa de juros é feita sobre três circunstâncias, ou três variáveis. Risco de não receber, dinheiro se perder ao longo do tempo em termos de poder aquisitivo ou de briga. Tá? Mas os juros reflete o quanto um banco exige de você. E qual que é a operação que existe num empréstimo, efetivamente? Existe um banco ou algum tipo de agente econômico credenciado pelo Banco Central que vai adiantar um dinheiro para você por um tempo. O que ele espera? Bom, já que eu, ao te emprestar esse R$ 1.000, o banco está pensando assim, eu não posso investir os mesmos 1.000 em outra coisa, eu tenho que garantir que esse empréstimo que eu fiz para você cobre ou cubra o que eu ganharia se tivesse investido no outro papel, no outro tipo de investimento. A diferença é que você pode, de repente, precisar bancar, porque é o que eu exigi. Tá? Então, aqui tem embutido o risco do não pagamento ou de alguém postergar, via inadimplência, o que der para você. Então, eu sei que o risco era pequeno, aconteceu alguma coisa. Também ele reflete juros, o custo de oportunidade do dinheiro, que é o que a gente emprestou, a gente acabou de ver. Se eu aplicar no A, eu não posso aplicar no B, o mesmo dinheiro, não sei se tem outro dinheiro para aplicar, porque um compensa o outro. E aceitar ou não o investimento, com todos os riscos que você deve ter em conta, de mercado, pode não achar ninguém para consumir o produto, eu tenho que pensar que eu só vou decidir investir se eu tiver um mínimo de ideia se ele é viável ou não, mínimo. Se tiver alguma dúvida, eu posso não investir. Ou investir se eu tiver um perfil muito arrojado nessa perspectiva. Tá? Então, é isso que você forma juros. Já tinha visto isso aí. Aqui a gente já viu, que eu te relembrando, mas a gente não vai relembrar porque vocês já são inteligentes. Aqui. A gente vai começar a ver agora propostas de orçamento de capital, que a base é essas fórmulas aqui. São essas fórmulas aqui. Bom, o que é o orçamento de capital? É quando a empresa decide investir um montante muito elevado. Então, esse termo, orçamento de capital, indica investimentos altos que vão comprometer a empresa por muito tempo. Então, já que eles são muito altos e trazem consigo vários riscos, eu tenho que ter uma mínima noção se isso vai ser viável ou não. Tá? O
Que tipo de exemplo isso pode abarcar? Eu posso pensar em fazer um orçamento de capital, levantar dinheiro para investir no capital de longo prazo, lá depois do passivo circulante, no passivo não circulante, as contas de maior prazo. Eu tenho que pensar que, às vezes, esse investimento tem a ver com um plano estratégico da empresa e eu tenho que fazer jus para esse banco ser aprimorado efetivamente. Eu posso pensar em vincular a algum tipo de estratégia da empresa, tá? Por exemplo, o orçamento, por definição, é a parte quantitativa de várias ações, nesse caso, do plano estratégico da empresa. Porque a estratégia manda fazer alguma coisa, mas alguém vai lá efetivamente ver, calcula, compara, vai ser viável, não vai ser viável, para você avaliar isso aí. Tá? Pode ser um investimento em itens de longo prazo, equipamento, móveis ou imóveis, e que, por sua vez, também produzem retorno a longo prazo, não é imediato. Ou posso pegar algum tipo de orçamento para levantar dinheiro para melhorar a minha própria empresa. Corrigir algumas falhas de processo, né? Contratar mais gente, demitir, quer dar um tapa aí na parte de gerenciamento da sua própria empresa. Tá? Aqui a gente não é redundante, deixa eu passar um pouquinho para frente. Bom, aqui é um roteiro de como é que você avalia basicamente se o investimento é viável ou não. Tá? Da primeira coluna é você investir em capital, em máquina, em empresa, efetivamente. E na segunda, investimento em mercado financeiro, por exemplo, ações, renda fixa e assim por diante. A linha geral aqui dos dois, ela passa, resumidamente aqui, para a gente partir para o exercício, por momentos de cálculo de fluxo de caixa, em alguns casos levar em conta o risco, não na mesma ordem, depois avaliar retorno ou acontecido. Então, quanto do que foi falado realmente aconteceu, né, nos seus cálculos originais da própria empresa, tá? O nosso foco vai ser em tomar decisão, isso a gente já tinha visto, mas vamos partir para o primeiro exemplo, então, que é isso aqui. Então, vamos fazer a conta juntos, para que depois vocês possam fazer sozinhos e entendam o processo, tá? Vamos ler aí para ver o que significa, o que dá para fazer com isso aí. Isso aqui é uma fórmula, tá? Como qualquer tipo de fórmula, a gente vai seguir a fórmula. Não vai se preocupar, eu vou me preocupar porque é uma forma muito simples, em detalhar, porque não tem segredo nesse caso aqui. Que é o seguinte, digamos que eu quero comprar uma máquina nova para minha empresa. Máquina nova. Eu vou vender a minha máquina antiga. Tá? Compro para vender a máquina antiga. Então, eu tenho três variáveis básicas que vão ser usadas para calcular o quanto que eu vou investir para fazer essa troca, para vender uma e comprar outra. Esse exemplo aqui é muito usado, vocês podem notar, muito bem em lojas de carro, assim, para ficar mais perto da gente. Eu tenho um carro usado, que custa o que vale, sei lá, 20 mil reais, e alguém comprou, depois eu comprei um carro que custa 50. Mas eu vou desembolsar menos dinheiro, porque parte do dinheiro vem com a máquina, com o carro que eu vendi. Então, esse custo aí é quanto custou para você instalar o aluno, um professor, não todo mundo. Tá? Então, tem que ver quanto custa esse ativo novo, a gente já vai ver como é que faz essa conta aqui, e
eventuais custos para instalar. Então, eu comprei uma torneira e paguei R$10. Esse ativo novo custa R$10. O custo para fazer o serviço, instalar tal coisa, é R$30. Ah, achei muito caro, então não vai fazer. Então, você tem que pensar que existe um custo dos dois. Tanto para você calcular e ver se compensa ou não compensa. Tá? A variável número 2 é você descontar o dinheiro que você usou ou ganhou vendendo o bem antigo. Tá? Então, você abate no valor do bem antigo o quanto ganharia com a venda do bem... Desculpa. Você abate no valor do bem novo o quanto recebeu pela venda do bem antigo. Tá? Para começar, eu tenho que perceber quais são os meus ativos que custam para comprar e para vender. E, por fim, está aqui a variação do capital de giro líquido, que é alguma coisa que compara o dinheiro de curto prazo com conta de curto prazo, para ver se você consegue pagar suas contas em dia ou não. Essa é a ideia. O exemplo está aqui. Então, a gente vai partir para a conta de hoje. Antes, pense na seguinte situação em termos de imposto de renda. Tá? Então, aqui são as regras do imposto de renda para você calcular depois, bem direitinho. Digamos que eu tenha comprado bem por 100. Mas eu consigo vender por 110. Ok? Compro por 100, vendo por 110. Nesse caso, eu tenho o chamado ganho de capital, que você consegue ganhar em um item que você já tinha comprado, mais do que você pagou na venda, por algum motivo. É raro acontecer, mas de repente, algum item de colecionador lá que quase ninguém tem, mas muita gente poderia pagar mais caro para ter. Então, aqui eu tenho 4 condições de imposto de renda. Tá? Ou melhor, 3 condições. Eu tenho imposto a pagar, que é o primeiro item, com ganho de capital, porque eu comprei por 100. Hoje a máquina vale, depois de depreciar, 48. E vou vender por 110, então eu tenho, além de pagar imposto do 100 para o 48, eu tenho que calcular do 10, que eu ganhei a mais o preço de venda, tá? Ganho de capital. Esses dois itens aqui, ó, o cálculo pela depreciação. É a vida acumulada. Então, assim, ó, eu comprei esse item por 100, vale 48, eu consigo vender hoje por 70, por exemplo. 70 não é o meu lucro, porque ele vale 48, custa 48. Então, eu tenho um ganho menor da diferença entre 70 para 48. Tá? Se eu vendesse bem por 48, que hoje ele vale 48 pela depreciação, eu não tenho nada. Não ganho nem pago. Nesses 3 aqui, eu pago imposto de renda com a venda. Todo mundo que vende um bem tem que pagar imposto de renda, inclusive aqui no Brasil. Vender um carro, vender uma casa, vai lá o contador e apura se você vendeu com lucro ou prejuízo. Se vendeu com lucro, paga mais imposto. Se vendeu com pouco lucro, paga menos imposto. Se vendeu com prejuízo, pode ter um ressarcimento simbólico, é pequeno, mas é simbólico das suas finanças. Tá? Então, isso é um exemplo de imposto. E aqui é o exemplo para vocês fazerem comigo aqui, ó, que é essa aqui. Tá?
E o que significa isso? Esse é o primeiro exemplo. O que significa isso efetivamente onde a gente vai entrar? A gente vai entrar garantindo que a avaliação sobre investimentos produz o melhor resultado possível. Então, não vou aceitar um negócio que está mal formulado e vai trazer prejuízo para a empresa. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, que eu passei para vocês. Essa fórmula aqui. Máquina nova, máquina velha e a variação da minha condição de pagamento. Tá? A gente vai calcular um esboço para uma situação hipotética e isso vai variar para ver quanto isso custa. Pense comigo. Ó. O que tem aqui? Comprou uma máquina que pagou 380, mas vai gastar mais 2 para instalar. Então, tenho como custo total desse ativo novo R$ 400.000. Tá? Isso é o valor que vai lá para o meu balanço patrimonial depois. É o valor de aquisição do bem. Tá? Bom, seguindo aí, eu tenho que pensar o seguinte, outra regrinha contábil para vocês pensarem, que quando vocês forem ver isso, acho que vai em custos, vocês já vão saber, olha, já vimos isso em algum lugar. Que é a famosa depreciação. Todo bem deprecia. Todo bem perde valor ao longo do tempo. Você comprar um carro hoje em dia, hoje esperar um tempo, ele vai perder valor. Então, se você vai vender, mesmo com pouquíssimo tempo de uso, você não vai conseguir vender pelo mesmo preço que você pagou. Porque tem o desgaste do carro e tem um pouco da depreciação. A depreciação é a perda de valor do bem, no balanço patrimonial, para você pagar menos imposto de renda. Aqui a gente vai discutir como é que vai calcular isso, efetivamente. Eu vou mostrar para vocês. Essa máquina foi comprada há 3 anos, então existe um sistema de depreciação nessa máquina. Vamos ver o que significa isso. Mas eu consigo vender, depois de calcular os impostos, depreciação, por 280. Tá? Comprei por 380, posso vender por 280. Tudo bem? E aqui são os custos de transporte, R$ 35.000 e variação do CCR. E aqui é o rendimento que eu teria se não tivesse investido na empresa. Vamos fazer um exemplo aqui calcular, depois a gente discute um pouco sozinhos. É isso aqui, ó. Naquela fórmula que vocês viram lá atrás, eu tenho que a máquina nova custou 380, mas eu vou gastar mais 20 para instalar, o que me dá um valor de R$ 400.000 ao longo desse período aí. Tá? Eu posso vender essa máquina por R$ 280.000, preço de venda de mercado, e essa máquina que eu tenho hoje vale R$ 84.000. Ok? Após depreciar, ela vai valer R$ 84.160. Se a máquina nova vai ser vendida por 280 e eu tenho que pagar de imposto 84, a sobra é 195. Então, eu vou investir R$ 400.000, mas eu vou ter um dinheiro de volta de 195.840. E vou bancar no CCL por mais de R$ 7.000. Então, esse 221 mil aqui seria a condição atual para você comprar essa máquina nova vendendo a máquina antiga. Então, você vai desembolsar ou desembolsaria no prazo combinado R$ 221.160. A pergunta é a seguinte agora. Investindo R$ 221.160 para pegar a máquina antiga, vender, depreciar e comprar a máquina nova. Compensa? Dá para saber se compensa ou não compensa
com essa resposta de 221.160? Ou não dá para saber? Não dá para saber, porque aqui eu tenho, por enquanto, o dinheiro que eu vou receber, né? Receber para uma eventual venda. Eu não posso garantir que vai ficar assim. E eu não tenho as entradas de caixa para saber se é viável, nem as saídas de caixa. Então, só sei que eu vou gastar isso. Mas ao longo do tempo, o dinheiro que eu vou ganhar, que venha disso aí, vai valer a pena ou não vai valer a pena? Se não valer a pena, eu tenho que repensar e discutir outra maneira para investir. Se eu achar que vale a pena, aí você vai lá e investe nessa perspectiva aí, tá? Então, esse é um esquema básico de cálculo de investimento inicial. Falta mais 2 minutinhos antes do bloco terminar. E tem aqui 3 blocos dessa fórmula aqui. Esse bloco aqui, ó, é o bem que você quer adquirir e quer trocar. Desceu dados da máquina velha ainda, atual, e aqui valor final para você vender e comprar. Tá? Só para adiantar um negócio, também existe uma ferramenta que vai calcular as saídas e entradas de caixa, para saber se é viável ou não uma coisa. Então, eu vou saber, eu fecho o ciclo. Quanto eu vou investir e como é que eu financio isso, onde eu vou investir, como eu vou pagar e quanto eu vou pagar. E se for o caso, quanto eu vou ganhar. Para você ver se compensa ou não compensa. Essa fórmula aqui, ela mede um pouco isso, ó. Então, eu vou levar em conta a receita, a despesa, um lucro aqui antes da depreciação, imposto de renda que eu tenho que pagar, depreciação, os dois, para saber se é viável ou não. E no fim eu tenho as entradas de caixa, que vão compor o cálculo de viabilidade. Receitas e despesas de cada ano dessa máquina que eu estou planejando. Máquina proposta e máquina atual. Está ficando muito confuso isso aqui ou dá para entender mais ou menos a nossa linha condutora? Nós estamos caminhando para entender como que o investimento é avaliado e como é que é a relação disso com matemática financeira. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Em menos de um minuto eu vou terminar esse